oração. Pai Celestial, apresentamo-nos diante de Ti, clamando, pedindo, suplicando que as Tuas bênçãos, que as Tuas misericórdias, que a Tua bondade seja em nosso favor ao longo desta aula. Também apresentamos a vida do Teu servo Kleber Tomás da Silva, teu servo evangelista, Jesus. guardando, usando e abençoando também na ministração ali do médium em teologia. Sê conosco, Espírito Santo, abre nossa mente, nossos corações para recebermos esta matéria que tem uma maravilhosa importância dentro do contexto da tua Sagrada Escritura. Louvamos o teu nome Meu pela Deus. oportunidade da vida, da saúde e de estarmos juntos através deste meio de comunicação para glorificarmos juntos o teu santo nome. Muito obrigado. A honra, a glória e o poder damos a ti e desde já te agradecemos no bendito nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Boa noite, a paz do Senhor, graça e paz. Mais uma vez, estamos aqui na nossa quarta aula da matéria de arqueologia bíblica. Nós teremos ainda mais 3 aulas, né, finalizando no dia 30 de junho esta matéria, né? E esta matéria não conterá, não será prova, senão o trabalho que já assinalamos aos irmãos com a data de entrega máxima em 28 de julho. Quem puder entregar antes, bem-vindo seja, mas 28 de julho não pode passar desta data. Vamos à nossa apostila, página 20. Israel no Egito e o êxodo. Isso é uma parte muito interessante e, por que não dizer, impactante da geografia e da arqueologia bíblica, né? Porque não tem como a gente separar a arqueologia de geografia, né? Então, na verdade, nós estamos fazendo um estudo quase que combinado, arqueologia, geografia e história bíblica. E falando em história e geografia, não sei se vocês viram lá no grupo, há pouquinhos minutos, eu postei um novo grupo de slides. Vocês vão observar que alguns desses slides são tanto repetitivos, por quê? Eles aparecem no outro grupo de slides de geografia bíblica, mas também tem um conjunto diferente. Então vocês vão ver alguns slides quase que repetitivos, mas outros totalmente novos, né? E alguns deles nós vamos aqui apresentá-los para fazer a relação da temática que nós vamos hoje estudar, né? Israel no Egito e o Êxodo, né? Nós sabemos que o Êxodo foi o período que levou a nação de Israel a sair da terra do Egito, e a arqueologia bíblica, né, e a arqueologia secular tem dado enormes provas de que, de fato, a nação de Israel esteve ali por mais de 400 anos e também tem uma marca importante na história universal. Vamos então entender um pouco disso aqui, ó. Dominação dos Ixos. Quem foram os Ixos? Né, quando você estuda a história geral, vai descobrir quem são eles, mas nós vamos fazer aqui uma rápida abordagem para vocês entenderem a relação dos Ixos dentro da história, da arqueologia e da geografia bíblica. Começando então lá na leitura, boa noite, graça e paz, shalom, irmã Rabina, né? Rabina Lúcia Miklos, né? Não existe Rabina, né, ainda, né? Mas o dia que Algumas, não, existir, alguns grupos judaicos têm. já Os mais tem, já tem, né? Mas até. quando no judaísmo ortodoxo Não, liberar as rabinas, a senhora vai ser a não. primeira, com Ah, certeza. então esquece. Então esquece. Então vamos voltar para a apostila que é mais edificante. Yes. Página 20, Israel no Egito e o Êxodo. A dominação dos Ixos. Maneto, sacerdote de Sebanitos, que viveu aproximadamente em 240 a.C., fez uma relação da história do Egito
dividindo-a pelas dinastias dos governantes, totalizando 30 dinastias ao todo. É a única civilização da história mundial que teve uma gigantesca quantidade de reis e dinastias. Deixo aqui digamos, uma deixa. Nem quando você estuda a história dos soberanos da Europa, como Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Espanha, você vai encontrar tantos reis, tantos soberanos como no Antigo Egito. E está aqui a prova: 30. Aí, mas temos que entender essas 30 dinastias abrangem quase 3.000 anos de história, é muito tempo. Então vamos então resumir um pouquinho isso aqui para vocês entenderem o porquê de tantas Eles, dinastias. Sim, eles eram, eles eram cananeus, pastor? não, não. Os Ixos. Os egípcios não tinham nada a ver com os cananeus, né? Lembra-se que os cananeus eram um povo típico da Ásia, então eram asiáticos, sempre foram Ah, asiáticos. Os egípcios não, africanos, né? O Egito está dentro da África, e está na África do Descendente de Norte. Cão, né? Eles. Isto, descendente de Cã, né? Um dos filhos de Noé. Então, os egípcios não têm nada a ver com os cananeus, né? Civilização diferenciada, cultura completamente diferenciada, alfabeto, idioma totalmente diferenciado, mas de tudo é a história mais diferenciada de todas as civilizações. Não é a mais antiga ainda. A mais antiga, segundo a história, são dos maias e dos astecas, que chega a remontar 6.500 antes de Cristo, ou seja, quando os egípcios estavam começando as suas dinastias, em torno de 1.500 anos, os maias já existiam e tinham uma tecnologia, uma arquitetura, uma engenharia soberba ali no que é o atual México. Mas vamos falar um pouquinho então das dinastias e fazer a relação com a arqueologia bíblica e trazendo Israel no Egito e o Êxodo. A primeira dinastia começou com o faraó Menes e corresponde a 3.100 a.C. Foi o primeiro faraó egípcio a unir o Alto e o Baixo Egito. Segundo Manetho, a história começa nesse período. Segundo a história, os governantes da primeira à 12ª dinastia eram egípcios. Detalhe: nem todos os faraós foram egípcios. Como é que é? Isso que estamos falando aqui. Nem todos. Tivemos uns faraós que tiveram origem semita. Como é que foi isso? Na 13ª dinastia, ocorreu a invasão dos semitas, que eram chamados de Ikol, Kosfer, governantes de terras estrangeiras. Mais tarde, chamaram os invasores de Ixos. Procure ter esse nome gravado ou na sua mente, um highlight aí na apostila. Ixos. Os Ixos, primeiramente, se apoderaram do Alto Egito, ok? Aproximadamente 1758 antes de Cristo. A 14ª dinastia, detalhe, já não foi de egípcios, mas de Ixos. Durante esta dinastia, eles se apoderaram de Mênfis, no Baixo Egito. Eles fundaram a capital Avaris. Nesta capital, estabeleceram o território de Gósen ou Gosen, que é conhecido atualmente como Wadi Tumilat. Oh, que interessante. Então, agora eu fiquei com uma curiosidade aqui. Então, até uma certa dinastia, os egípcios eram descendentes de Cã, e os outros eram descendentes de Sem, né? Exatamente. Houve então uma mistura sistemática da Não raça sabia. egípcia. Os egípcios, então, que nós temos hoje, são descendentes de Sem e de Cã. Originalmente de Cã. Depois, com a invasão dos Ixos, né? Com esta invasão,
claro, a cultura egípcia ganhou uma nova visão, tanto cultural. E o mais interessante, nós vamos falar já adiante, mas eu quero adiantar. Foi nesta exata época, porque o nosso Deus é o Deus da história. Ele maneja a história, ele move a história como ele deseja, né? Como Deus tivesse um grande tabuleiro de xadrez e os seres humanos são como as pecinhas deste tabuleiro. Foi neste período exato que José se tornou o vizir do Egito, ou seja, o governador do Egito. Detalhe importantíssimo. Os egípcios naturais, ou seja, os egípcios nativos, que nesse caso não eram os Ixos, porque eles já invadiram e mudaram um pouco a cultura, ou mudaram radicalmente por um tempo, os egípcios nativos tinham ojeriza, aversão a criar ovelhas. Ou seja, a visão que os judeus, os hebreus têm de criar ovelhas e serem pastores de ovelhas, isso era considerado maldição para os egípcios. Olha que curioso. Foi no período então que José se levanta como vizir do Egito e introduz a cultura de pastorear ovelhas dentro de um país que naturalmente não tinha. Oh, muito interessante. Outra coisa, os egípcios nativos tinham aversão a outros povos, sobretudo aos cananeus. E lembre-se que os hebreus vieram de onde? De Canaã. Aí entendemos que o Deus da história moveu de uma maneira tudo para favorecer, primeiro, a entrada de José como vice-rei ou governador do Egito, que na linguagem histórica chama-se vizir. Segundo, a nação de Israel entrou lá dentro, que coisa interessante, lá dentro, e aí se propagaram, cresceram e se multiplicaram, sem haver a resistência, entende? Sem haver a rejeição natural, normal dos egípcios nativos. É o que nós vamos agora falar na página Pastor, seguinte. assim, é Sim, porque a gente vai falando e assim vai vindo na memória, a gente vai pensar num sim, texto sim, bíblico e vai vindo na memória. Então, quer dizer que somente Abraão, né, sim, da descendência de Sem, que correto. continuou, que realmente serviu ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, whatever. Os demais são esses, né, egípcios, whatever, continuaram na idolatria, né? Sim, ainda que no governo de José, somente no governo de José, houve uma mudança sistemática. Isso aí foi revolucionário, porque José trouxe a visão de mais um Deus. Embora, como ele era o vice-rei ou governador, era o vizir, ele não era o faraó. Então a última palavra não ficava nas mãos dele, ele era o administrador, mas em assuntos religiosos, José não tinha autoridade. Como é que eu sei disso? Eu tenho estudado a fundo a história da civilização egípcia por muitos anos e definitivamente José não pôde alterar a cultura egípcia na área da religião, Religiosa. porque quem tinha essa autoridade cabia ao faraó. E lembre-se que José nunca foi faraó, mas ele estava ocupando já uma posição muito elevada em face ao que era normal dos egípcios nativos. Para começar, se fosse um egípcio nativo, José nem estaria ali tendo essa posição, mas tudo foi providenciado pelo Deus da história, que mudou, moveu tudo para favorecer não apenas a José como vice-rei do Egito, mas para favorecer as 70 famílias, as 70 vidas, né, que desceram de Canaã para que habitassem a terra do Egito. É aí que nós vamos entrar agora na página 21. Israel no Egito. A arqueologia, olha que coisa fantástica isso aqui. A arqueologia descobriu um papiro nas ruínas de Elefantina, é uma cidade do interior do Egito, e que se encontra, ó, se você está aí pertinho,
No Museu do Brooklyn, em New York City. Sim, procura lá, Museu do Brooklyn. Você que está aí em Connecticut, próximo a Nova York, se um dia for fazer uma visita a Nova York, procure o Museu do Brooklyn Museum. E lá você vai encontrar esse papiro. Já estive lá 3 vezes. É sensacional. Você fica emocionado como esse papiro é importante. Neste papiro há uma lista de prisioneiros onde estão designados o sexo, a idade, a criminalidade e a sentença de cada um. Neste verso, no verso deste documento, na parte de trás, encontram-se 79 nomes de prisioneiros, dizendo que os mesmos são servos de um grande senhor do Egito. 40 nomes aparecem juntamente com suas funções. Há exemplos de profissões como mordomo da casa, chefe dos padeiros, chefe dos copeiros. Vai ouvindo. A investidura de José. Foi encontrada uma pintura em uma das paredes do palácio de Faraó Sete I, que reinou de 1308 a 1200 a.C. Nesta pintura, isso aqui é lindo, gente. O faraó aparece colocando uma corrente de ouro em um estrangeiro, elegendo-o vizir. E para ficar mais bonito, que é o que eu não coloquei, nesta pintura tem uma inscrição em hieroglifo. E a tradução é: Este é o grande vizir dos vizires, Zaneate Faneia. Quem é Zaneate Faneia? José, o Salvador do mundo. Isso é lindo, gente. A arqueologia provou e prova a existência de José como Zaneate Faneia. Então não tem como os cientistas, os arqueólogos seculares negarem a veracidade da Bíblia Sagrada. Muito pelo contrário, a Bíblia está trazendo à tona cada descoberta na área da história, da geografia e da geologia que está deixando os homens loucos, literalmente loucos. A fome no Egito. O sonho para os egípcios era uma mensagem. O sonho, interessante, né? Na cultura egípcia, era uma mensagem divina. Possivelmente foi por esta razão que Deus deu um sonho a Faraó. Nosso Deus sabe trabalhar direitinho, não é? Com os Perfeito. seres humanos, com as culturas que Dentro são das suas diversas. limitações, naquilo que você crê. Exatamente. Nosso Deus é tremendo, gente. Eu posso não saber trabalhar com fulano de uma cultura ou fulano de uma outra cultura, porque isso é normal, porque nós somos limitados em saber lidar com pessoas de diferentes culturas, diferentes estratos sociais, mas o nosso Deus não tem essa limitação. Olha só. A vaca era a representação de divindade. O deus Horus tinha cabeça de vaca. O rio Nilo era representado pelo boi, que significava o deus da fertilidade. O deus Osíris tinha cabeça de boi. Existe um documento escrito pelo faraó de José, 2700 a.C., no qual ele diz: Meu coração está triste. Pessoas. O rio Nilo está deficiente. Os frutos são poucos e os cereais são escassos. Que tremendo isto. O Então, faraó esse Sete. faraó aí, faraó Sete, era o faraó que reinava durante o tempo que José foi governador? Exatamente. Sete primeiro. Perfeito. Pode assinalar, isso já está comprovado. Sete primeiro era o faraó que governava exatamente no tempo de José. Lembre-se que José nunca foi faraó e não poderia ser. Ele era o vizir. E vizir é o vice-rei ou o governador, é o que tinha o poder da administração. Mais uma Perfeito. perguntinha, pastor. O senhor sabe quantos faraós foram? Baseado nas 30 dinastias, eles ultrapassaram a mais de 70. Ah, really? Mais de 70 faraós. Fantástico. Claro, não ganhou dos imperadores romanos que passaram de 100. Os imperadores romanos, sim, foi bem longo, um número bem longo. Mas vamos lá. O faraó Sete II, de 1210 a 1195,
deixou um documento que autoriza o senhor Bedu, que possivelmente era de Moabe, a entrar no Egito para comprar cereais. Os historiadores ainda estão um pouco polêmicos. Quem foi o faraó do tempo do Êxodo? Ramsés II. Mas o pai de Ramsés II ainda é colocado em uma certa dúvida por contradições documentárias, de documentos. Ou poderia ter sido Sete III ou Sete IV. Não se sabe com precisão, mas foi da linhagem de Sete, tá? E aqui está falando de Sete II. Então aqui nós vamos entrar agora no Êxodo. A data do Êxodo, o recurso bíblico, primeiro livro de Reis, quanto tempo se passou para que se esquecesse? 175 anos, irmão José. 175 anos aproximadamente. Entre 175 e 180 anos, né? Porque a Bíblia diz, vamos lá na Bíblia, que melhor é nós termos o recurso da própria Escritura Sagrada. Livro do Êxodo. Vamos no primeiro capítulo do livro do Êxodo. Livro do Êxodo, primeiro capítulo. Vamos ler alguns versículos, começando do versículo 1, para que nós tenhamos uma visão de contexto, né? Que é importante termos também a visão de contexto. Êxodo, capítulo 1, estarei fazendo a leitura na edição contemporânea, que é a Bíblia Thompson. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José já estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. Multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei, neste caso o faraó, sobre o Egito, que não conhecera a José. Este faraó, este novo rei, poderia ter sido Sete III ou Sete IV. Se você quer anotar aqui um detalhe interessante para você interpretar corretamente o Antigo Testamento e o Novo. No Antigo Testamento, na maioria das vezes, a palavra geração, ela está ligada a um espaço de tempo de 100 anos. Eu repito, no Antigo Testamento, a palavra geração, ela está ligada a um espaço de tempo de 100 anos. A única exceção é o Salmo 90, versículo 10. Por quê? Ali não está contida a palavra geração, mas está contido um lapso de tempo que envolve de 70 a 80 anos. E este lapso de tempo ele é mencionado pelo Senhor Jesus lá em Mateus, capítulo 24, quando ele diz: não passará desta geração antes que todas as coisas aconteçam. Mas aqui é específico, Jesus está falando de um cunho, de um calibre, de um foco profético, apontando para quem? Para a figueira. Se você ler com atenção o capítulo 24 de Mateus, quando Jesus faz alusão à figueira, faz de forma profética, ou seja, apontando a fatos que iam acontecer no futuro, e esta figueira, dentro da tipologia bíblica, está se referindo a quem? A nação de Israel. Resumindo o capítulo 24 de Mateus, Jesus está alertando
aos judeus de que um pacote de profecias viriam a acontecer no futuro, dentro de um espaço de 70 a 80 anos antes que ele viesse restaurar a nação de Israel. E quando começa o tempo dessa geração para Israel? Quando o Estado, o moderno Estado de Israel, ele é fundado em 14 de maio de 1948. Resumindo, para você entender melhor, então o prazo dessa geração para este pacote profético para a nação do Israel moderno começou em 1948 e vai fechar de hoje a 3 anos, ou seja, em 2028. Lembre-se que em 2028 Israel completará 80 anos de existência. Aí vai fechar o ciclo da geração profética que oscila entre 70 a 80 anos. Um grupo de profecias, então, estarão sendo ainda cumpridas, voltadas para a nação de Israel, marcando, né, a proximidade da chegada do seu Messias, ou de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é importante você separar isso. No restante da Bíblia, uma geração é um período que envolve 100 anos. Por isso que aqui o texto de Êxodo, muito interessante, né? Em Êxodo capítulo 1, versículo 6, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então, respondendo à pergunta do nosso irmão José, então, desde a morte de José até um novo faraó, passaram-se na cronologia da história secular entre 175 e 180 anos. Vamos lá. Aqui temos na página 21, lá embaixo, um recurso bíblico para você ter a data do Êxodo. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 1, traz a construção do templo de Salomão. Iniciou no 4º ano do reinado de Salomão. O 4º ano do reinado de Salomão foi o ano 970. Aí se diminui 480, a data do Êxodo se deu em torno de 1450 a.C. Virando a página, Flávio Joséfo menciona ser da época do rei Ramsés em 1200 a.C. Então, Flávio Joséfo assinala um pouco diferente. Só que aqui na apostila a gente não menciona qual Ramsés. Joséfo, nos seus escritos, coloca como Ramsés I, mas não encaixa. Então seria mais apropriado Ramsés II. Contudo, a primeira data que nós mencionamos, 1450, é a mais sensata. Foi descoberto um papiro egípcio chamado Anastase, que, segundo os arqueólogos, corresponde do século XIII ao século XIV a.C. Nele é uma ordem para fabricar tijolos, que mais parecem o castigo, indicando: produzam o mesmo número de tijolos. Aqui eu coloquei tigilos, né? Digitei mal, é tijolos. Pelo que se observa, este papiro, digitei mal, coloquei pairo, é papiro, faltou a letra P, não corresponde ao período do Êxodo, pois data de 100 anos mais tarde. Seriam outros escravos. Então nós estamos aprendendo algo interessante, que o livro do Êxodo, ele traz uma cronologia na história bíblica de um pouco mais de 120 anos. De um pouco mais de 120 anos. Porque o livro, ele pretende ser narrativo, não 100% cronológico, né? Moisés, ele era muito adado a fazer a narrativa, mas ele não colocava, se você observa isso no livro de Gênesis, os acontecimentos em uma precisa ordem cronológica. Vamos à 18ª dinastia. Camose iniciou a expulsão dos Ixos na 17ª dinastia.
Depois de Camose aparece Amosé, que possivelmente fosse seu filho. Eu achei demais esse vídeo, hein? Amosé foi da 18ª dinastia e foi quem terminou a expulsão dos Ixos. É para você entender o quanto tempo os Ixos ficaram no Egito. Reinou de 1565 a 1546 a.C. Foi sucedido por Amenhotep, filho de Amose, que reinou de 1553 a 1532 a.C. Amose também teve uma filha com o mesmo nome, Amose. Desculpe, alguém está com o áudio aberto, está vazando o som. Vou tomar aqui a iniciativa de fechar aqui do meu lado. Sucessão patrilinear. Isso, dentre os faraós, é a chamada sucessão através do filho. Sucessão matrilinear é a sucessão através da filha. Mas quem governa, olha que interessante, é o esposo. Tutmés I, esposo de Amose, foi faraó de 1532 a 1506 a.C. Tutmés teve uma concubina chamada Mutnofret. De Tutmés I com Amose nasceu Hatshepsut. Hatshepsut casou com Tutmés II, filho de Tutmés I e Mutnofret. Tutmés II reinou de 1508 a 1504 a.C. Hatshepsut assumiu o lugar do esposo, por este ser inábil para governar, e reinou de 1504 a 1482. Nafrueri, filho de Tutmés II e Hatshepsut, casou com Tutmés III, que era filho de Tutmés II, com uma concubina. Tutmés III reinou de 1482 a 1550 a.C. Amenhotep II, filho de Nafrueri e Tutmés III, reinou de 1450 a 1425, e seu filho Tutmés IV reinou de 1425 a 1412. Essa declaração aqui é uma revelação que a arqueologia bíblica fez há coisa de 10 anos. Êxodo 1:8. Amose está neste texto, o faraó que não conhecia a José. Êxodo 1:11 diz assim: E então puseram sobre eles os feitores das obras, para os afligirem com as suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades celeiros, como Pitom e Ramsés. Aí levanta-se uma nova hipótese, que na verdade não é hipótese, já é uma afirmação. Este faraó seria Amenhotep I, o faraó da aflição. Então cai por terra que muitos livros de história colocam como Ramsés II, Sete I, ou Sete II, ou Sete IV. Então Amenhotep I seria o faraó da aflição. Aí Tutmés I é o faraó do decreto da morte. Então não foi o mesmo? Não. Aí se interpola vários faraós. Está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo e a todos os filhos que nasceram aos hebreus: lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, só no livro do Êxodo nós temos a presença de um conjunto de faraós, que é normal, é o que eu acabei de falar. Moisés não pretende dar os detalhes históricos, porque ele aqui não está escrevendo o livro do Êxodo como um historiador, tal qual foi o discípulo Lucas, não é? O evangelista Lucas, que quando lá no Novo Testamento ele escreve com riqueza de detalhes o evangelho que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. Moisés, ao contrário, ele faz uma redação narrativa,
unicamente. Então, os detalhes históricos não aparecem. E aí nós temos que investigar à luz da história e da arqueologia bíblica para saber quem foi quem dentro do contexto histórico, cultural e arqueológico das páginas do livro do Êxodo. Olha a revelação aqui interessante. Tutmés I, então, foi o faraó do decreto de morte, data do nascimento de Moisés. Hatshepsut tira Moisés do Nilo. Uau! Então ela é a princesa. Êxodo capítulo 2, versículo 5. Vamos lá? Êxodo capítulo 2, versículo 5. Isso é realmente fantástico, né? Porque muitos documentos têm vindo à tona e provando isto, com todos os detalhes. 2:5 de Êxodo. A filha de Faraó, ou seja, Hatshepsut, desceu para se lavar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Ela viu o cesto no meio dos juncos e enviou sua criada, e o tomou. Morre seu pai, Tutmés I, e ela diminui a carga de trabalho. Olha o detalhe que Moisés registra lá em Êxodo 2:25. Quem pode ler para mim? Êxodo 2:25. Alguém pode ler para mim? É um texto curtinho. E viu, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Olha só. Leia o versículo 23, por gentileza, irmã Maria Bandeirinha. O 23 também, por favor. E aconteceu depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Obrigado. Irmãos, isso aqui são revelações do texto que a maioria de nós não percebemos. Aí, quando você começa a investigar à luz da história e à luz da arqueologia, você vai perceber que Moisés faz uma narrativa mostrando a transição de vários reis nessas primeiras páginas do livro do Êxodo. Isso aí é interessante. Então, Êxodo 2:23 mostra o quê? A morte de Tutmés I. Oh! E aí Hatshepsut, ela assume e alivia as cargas do povo hebreu na terra do Egito. Provavelmente este faraó tenha sido Hatshepsut. A arqueologia, agora vamos à arqueologia, descobriu o palácio de Hatshepsut na cidade de Deir el-Bahari, perto da cidade de Luxor. Conheço, já estive lá. Antiga Tebas. Nas colunas deste palácio mostra que Hatshepsut foi faraó. Então, fato inédito. Uma mulher que não é a última, mas é a primeira de várias dinastias, assume a cabeça do governo do Egito como faraó. Lembre-se que a história secular fala muito de Cleópatra, né, que teve um encontro amoroso, teve um caso amoroso com o general Caio Júlio César. Fala também que depois da morte de César, ela teve um amorio com Marco Antônio. Então, esta rainha egípcia, ou faraona, como queiram, ela é muito mais conhecida do que Hatshepsut, porque naquela época era incomum uma mulher ter autoridade para ser faraona, como assim queiramos usar essa expressão, né? Faraona. Mas Hatshepsut se torna a primeira faraona do Egito, porque as inscrições encontradas neste palácio em Luxor deixam isso bem claro. As inscrições também indicam que ela governava sob a orientação de um homem sábio chamado Semut, que provavelmente fora o seu primeiro-ministro. Ele era conhecedor da magia, mineralogia, que é a ciência que trabalha com a exploração de minas. Em Atos 7:22, vamos a Atos.
7:22. Isso aqui é interessantíssimo. A Bíblia narra o fato, o acontecimento, mas em alguns casos não dá os detalhes históricos, os detalhes arqueológicos. Atos capítulo 7, versículo de número 22, diz o seguinte: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso de palavras e obras. Perdão, era poderoso em palavras e de obras. O que isso quer dizer? Sendo assim como provavelmente Hatshepsut tirou Moisés das águas, possivelmente Semut foi o grande instrutor de Moisés. Êxodo 14, 28, outra revelação da arqueologia bíblica e secular que joga por terra a hipótese que tenha sido Ramsés II, o faraó do Egito. Êxodo 14, 28, que é importante nós aprendermos as várias vertentes que a história apresenta. Mas a vertente que prevalece é a vertente confirmada pela arqueologia. Se a arqueologia ela confirma melhor esta vertente, então ficamos com a vertente da arqueologia. Êxodo 14, 28. As águas tornando, cobrindo os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Então, este faraó provavelmente, não é, Embora. foi Tutumés III. Aqui diz, faraó sepultado nas águas do Mar Vermelho. Isso aqui é uma declaração que, se nós olharmos para a Bíblia, ela nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Morreu o faraó com seu exército ou não? Tecnicamente, tecnicamente era normal. O faraó está junto com seus exércitos. Então, tecnicamente, se acredita que ele tenha morrido. Mas a Bíblia, esse aqui é um detalhe, a Bíblia não dá isso por claro. Tanto quando você vê filmes, desenhos, representações sobre a passagem do Mar Vermelho e a destruição dos exércitos de Faraó, geralmente se coloca Faraó fora. Como aquele filme Os Dez Mandamentos, né, de C.C. DeMille, o desenho que passou há pouco tempo atrás, né, The Prince of Egypt, o Príncipe do Egito, mostram sempre o Faraó na retaguarda, não participando, né, assim diretamente, claro, comandando, mas na hora da travessia do Mar Vermelho ficou para trás, ficou para trás. Mas o texto definitivamente não nos deixa claro se Faraó estava no pacote, se ele tinha sido submergido, morto com seu exército, ou ele ficou por fora. Eu sou da opinião que ele estrategicamente ficou fora. Não era normal isso, mas que estrategicamente ficou de fora. Falo isso baseado em alguns outros documentos históricos que também foram encontrados pelos arqueólogos, mas ainda deixa no ar, né, se definitivamente este faraó foi ou não morto junto com seus exércitos. Pela arqueologia, sabe-se que Tutmés III era um grande construtor. Além disso, liderou 16 campanhas de territórios, né, por ter sido, né, um grande líder. E, claro, todos os líderes dessa envergadura sabem que existem riscos de vida em potencial quando eles se lançam a batalhas. Então, baseado em uma lógica militar, quero crer, repito, não estou aqui afirmando, que Tutmés III não morreu junto com os seus cavaleiros, com o seu exército, mas estrategicamente ele se safou desta. A rota do Êxodo. A Bíblia afirma que o Êxodo partiu de um lugar chamado Ramsés. Vamos lá em Êxodo 12, 37. Eu estou fazendo questão de ler todos esses textos para a gente encaixar o cenário geográfico, histórico
histórico e arqueológico dentro do contexto bíblico. Êxodo 12, versículo de número 37. Partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens. Concordo, irmão José. Irmão José está dizendo que ele estava algo de anormal, deve ser por isso que não entrou. É uma opinião que eu também tenho analisado muito esse fato, porém ainda não conseguimos, não temos condições de chegar a uma conclusão final, definitiva. Mas por uma questão estratégica ou dentro de uma certa normalidade. E qual seria essa normalidade? O que Faraó viu, né? O que Tutmés III viu. O que Tutmés viu de anormal? Uma coluna de fogo guiando e guardando a nação de Israel. Imagina a cabeça daquele homem, caramba, vendo uma enorme coluna de fogo no meio, segurando o avanço do exército dele. Que loucura é essa? De onde está vindo essa coluna? Ele entendeu que ali era realmente a ação do Deus dos Hebreus. Como tudo ali que estava acontecendo era anormal, incluindo a abertura do mar, que ele viu com os seus próprios olhos, claro, ele tomou uma atitude, isso estou falando na base de uma dedução, não é? Eu acredito que eu ou você faríamos a mesma coisa. Eu me enfiar com o meu exército, tudo bem, eu sou o rei do Egito, eu sou o faraó, mas que doideira é essa? Eu nunca vi isso na minha vida, nunca vi uma coluna de fogo guiar uma nação inteira, eu nunca vi um mar se abrindo, isso aqui é doideira, peraí, eu sou o rei do Egito, eu sou Horus, né? Eu sou Horus vivo na terra, né? Eu não vou me expor ao risco de morte. Então, estrategicamente, diante daquela situação totalmente anormal, com certeza, né? Ou provavelmente, assim podemos dizer, Tutmés III ficou na retaguarda, presenciando a destruição e o naufrágio do seu exército. Mas vamos agora identificar a rota do êxodo. A arqueologia encontrou um local chamado Pi-Ramsés, na colina de Quantir. Identificou-se um lugar chamado Sukkot, que se encontra no extremo de Wadi Tumilat. Esta região está sobre uma colina chamada Tel El Maskuta. Êxodo 14, 2. Vamos lá em Êxodo 14, 2. Diz aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pihairote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal Zephon. Veja que interessante. Olha como a coordenada bíblica ela é precisa. Descobriu-se um canal com a inscrição HRT. Como no hebraico e árabe não existem vogais, talvez esteja localizado o local indicado na Bíblia. Nesta região existe uma torre, que é identificada como MGTL. Este corresponde a Mictol, citado na Bíblia. Virando a página. Agora eu quero mostrar a vocês algo que, se eu nunca mostrei, talvez vai causar um pouco de surpresa. Pastor, Vamos lá. só voltando um pouquinho lá atrás, Hum. provavelmente o faraó ficou vivo, ele tinha que contar os milagres, o que aconteceu, ele tinha que ser testemunha. Bastante provável, bastante ainda que, repito, não tenhamos ainda uma prova Confirmação, 100%, mas eu vou mostrar aqui algumas provas que está aí no segundo grupo de slides que eu mandei hoje. Está lá no finalzinho, bem no finalzinho. Moisés e a travessia do Mar Vermelho. Verdade ou ficção? Estão todos vendo, gente? Estão todos vendo? Todos enxergando os slides? yes. Ok, vamos lá. Deixa aqui eu fazer uma mudança na configuração. Só fazer uma rápida mudança na configuração. Isto. Ok. Os personagens bíblicos envolvidos no êxodo, será que eles realmente existiram? Vamos olhar alguns documentários e evidências arqueológicas. Bom, é muito extenso, eu não vou querer desenvolver essa temática falando aqui, mas porque vai tomar muito tempo, mas eu quero ir a um ponto
muito chamativa. Eu vou avançar aqui. Isso aqui é um mapa, preste bastante atenção. Isso aqui é um mapa da região que envolve o Egito, a Península do Sinai e a Palestina. Aqui é o Egito. Este aqui é o Rio Nilo. Isso aqui é uma fotografia satelital. Essa parte chamada Terra de Gósen. Lembre-se que o Nilo é o único rio do planeta Terra que corre no sentido ao contrário, sentido invertido. Por quê? Todos os rios do planeta Terra nascem no norte e desembocam no sul. Nascem no oeste e desembocam no leste, ou nascem no leste e desembocam no oeste. O Nilo é o único rio que faz o percurso ao contrário. Ele nasce no sul, ó. Tô vendo aqui a minha mãozinha passar? Ele nasce no sul, caminha 4.760 quilômetros e desemboca no norte, no mar Mediterrâneo. Por isso que os faraós chamavam do norte do Egito de Baixo Egito e o sul do Egito de Alto Egito. Totalmente o contrário na nossa concepção geográfica. Mas eles se baseavam no transcurso, no percurso do Nilo. Perfeito? Aqui onde estou passando a mão é o mar Mediterrâneo. Muita atenção. Aqui, ó, essa parte azulada à minha esquerda, que a minha mãozinha está passando. E essa outra parte azulada também são os dois braços do Mar Vermelho. Todo esse ponto aqui, ó, enorme, esse vazio azul, é o Mar Vermelho. Mas lá em cima ele se divide em dois braços. O Golfo de Aqaba, que está à minha direita, estão vendo? E o Golfo de Suez à minha esquerda. Agora vamos lá. Na visão tradicional, a passagem do Mar Vermelho se deu aqui em cima. E eles passaram realmente em Sukkot. Mas a visão tradicional mostra que nesse pedacinho aqui, assim, vocês vão ver um pedacinho que entra dentro do Golfo de Suez. Os historiadores bíblicos afirmam que foi aqui a passagem do Mar Vermelho. Mas lendo com atenção a narrativa do texto bíblico, não bate, não bate. Saíram de Goshen? Saíram. Passaram por Sucote? Passaram. Só que eles não desceram a península, eles não cruzaram aqui, que é supostamente a passagem do Mar Vermelho, e nem desceram na península do Sinai. Como hoje, lá no fundo da península do Sinai, está o tradicional Monte Sinai, que em árabe é chamado de Gebel Mursá. Um arqueólogo inglês chamado Ron White descobriu totalmente contrário, que o Monte Sinai que hoje o povo visita como tendo sido o local da entrega das 10 tábuas, dos 10 mandamentos, não foi ali. Não foi ali, porque ali é território egípcio, mas foi em outro lugar diferente, na Arábia Saudita, terra de Midian. Explica esse negócio, olha lá. Então a trajetória original do Êxodo, bíblica e historicamente, por aqui, ó. Eles vieram, passaram por Sucote, só que não atravessou o mar aqui, eles não atravessaram aqui. Eles passaram por cima do deserto de Zin, foram até chegar a uma praia chamada Nuveiba, de frente ao Golfo de Acaba. Cruzaram o Golfo de Acaba, que foi sim a passagem do Mar Vermelho, e caíram do outro lado, que é a terra de Midian. E aí o Monte Sinai verdadeiro é aqui, ó, em Jabal Alot. Aqui é o verdadeiro Monte Sinai. Vou fazer uma outra mostra aqui. Essa é uma foto satelital da Ravina, que conduzia a uma única saída, a praia de Nuveiba. Isso aqui é uma foto satelital. Aí você vê o caminho bem traçado. Isso aqui é uma foto de 10 anos atrás. Chegando na praia de Nuveiba, olhando como vindo de trás. Olha só que coisa. Uma outra tomada mais próxima. Essa é a praia de Nuveiba. É fantástico. Conheço-a pessoalmente. Ela é uma praia natural. Aqui que você está vendo são tendas de pesquisadores autorizados pelos egípcios, né? Porque eles estão até hoje
trabalhando nessas águas para retirar ainda destroços das carruagens de Faraó. Como é que é? É um grupo de arqueólogos autorizados pelo governo do Egito, porque aqui é Egito, não se esqueça. Tá? E eles estão aqui como há mais de 20 anos, trabalhando de maneira incansável para trazer muita coisa à tona que esteja ainda submerso no fundo do Mar Vermelho nesta altura. Uma outra visão no Golfo de Acaba, a praia de Nuveiba, olha só, no Golfo de Acaba, por onde eles presumivelmente atravessaram, quem? Os israelitas. Grande e bonita praia para 2 milhões de pessoas. Eu sempre fico maravilhado como uma coluna de fogo pôde parar os egípcios durante a noite. Bastava dar a volta. Não, senhor. Aquelas colinas eram muito íngremes para as suas charretes. Então, propositalmente, o próprio Deus arrastou os israelitas e os hebreus para esta localidade, para Deus ter uma grandiosa vitória sobre os exércitos de Tutmés III. Isso aqui é fantástico. Analise comigo e você pode pesquisar. Nesta área do Golfo de Acaba, a profundidade máxima chega a 210 metros. Porém, Wild fez pesquisas profundas e descobriu algo sensacional, que no meio do Golfo de Acaba, ou seja, no local onde os israelitas passaram, foi descoberto uma ponte subaquática que reduz a altura, a profundidade em 14 metros. Se vocês observarem aqui, ó, aqui estão mais de 200 metros de profundidade, aqui também, mas no meião, exatamente, é como fosse uma plataforma submersa, cuja profundidade máxima não ultrapassava 14 metros. Então, essa aqui é uma reprodução. Como em cima de uma ponte de terra, Deus fez com que de 2 a 3 milhões de pessoas pudessem passar. O texto, olha o texto de Êxodo 14, 21, 22. Então Moisés estendeu uma mão sobre o mar, e com forte vento do leste o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda. Irmãos, entenda, o milagre aconteceu definitivamente. O que Deus fez é guiar os israelitas em um ponto cuja profundidade não chegava a 14 metros, como muito, 14 metros. De igual maneira, o mar foi dividido. Imagina a visão de você ver 14 metros de águas no formato de um muro enorme, um à esquerda e outro à direita. Então o milagre definitivamente aconteceu. Deus poderia colocar em uma outra posição nos mais de 200 metros? Poderia. O milagre aconteceria, mas aqui foi uma forma curiosa, né? Que Deus provou que o seu cuidado, a sua estratégia com a nação de Israel. De acordo com o que é contado na Bíblia, Charretes Faraó tentou persegui-las. Esta pintura foi encontrada no palácio de Tutmés III, em Mênfis. Aqui está a narrativa de Êxodo 14, 23 ao 28, que eu não vou ler, mas está aqui para vocês lerem com calma. O arqueólogo Ron Wyatt, que já está falecido, decidiu então mergulhar com a sua equipe e olhar neste local. Ó, estão vendo aqui então a ponte submarina? À esquerda e à direita é a real profundidade do Golfo de Acaba, mas no meiozinho, aonde os israelitas passaram, não chegava a mais de 14 metros. Olha o que o Wyatt chega lá e começa a investigar o que ele descobre. As rodas das charretes dos soldados de Faraó, que ficaram submersas quando tentaram persegui-los. Os artefatos encontrados incluem rodas, partes de charretes, como também ossadas humanas e de cavalos. Coisa de louco!
Vários foram encontrados tanto na linha costeira saudita como a de Nuveiba, que é no Egito também. Desde 1987, Ron Wyatt encontrou 3 raios de rodas de uma charrete dourada. Detalhe, ó, detalhe. Corais não se desenvolvem no ouro, portanto, sua forma original foi mantida. No entanto, a madeira que estava dentro deste folheado de ouro se desintegrou, deixando-o muito frágil para sua remoção. A esperança de futuras expedições em explorar as águas profundas com câmeras remotas, mini submarinos. Este arqueólogo faleceu, infelizmente, em 1993, mas deixou uma equipe preparadíssima que está desde 1993 trazendo à tona quantidade de objetos já provados que foram dos exércitos de Tutmés III, que sofreu essa grande perda nas águas do Mar Vermelho. Essa é uma roda da charrete incrustada de coral filmada na linha costeira saudita, que se compara com esta charrete encontrada no túmulo de Tutankhamon. Ou seja, esta aqui é uma reconstrução. Só a roda que é a original, o restante não. Mas a roda foi encontrada e é muito semelhante, para não dizer igual, das charretes dos carros de Faraó Tutmés III. Roda e eixo de uma charrete coberto com coral e em pé. Está aqui, ó. Em Êxodo 14, 25, ele travou as rodas dos seus carros para andar com dificuldade. Ossos mineralizados, um dos muitos encontrados na travessia, testados pelo Departamento de Osteologia da Universidade de Estocolmo, Suécia. Um deles foi identificado, olha que impressionante, como um fêmur humano da perna direita de um homem de 1,65 m, 1,70 m de estatura. Ele está essencialmente fossilizado e totalmente substituído pelos corais, minerais e corais. Portanto, não pode ser datado pelo método de radiocarbono. No entanto, este espécime era muito antigo. Esta aqui é outra descoberta fantástica. Olha só, aqui desse lado onde está minha mãozinha, é Nuveiba. Tá aqui é Nuveiba, é o lado egípcio. Este é o lado árabe. E esta é a passagem do Mar Vermelho. Quando Ron Wyatt visitou pela primeira vez em Nuveiba, em 1978, ele encontrou uma coluna estilo fenício, encostada na água. Infelizmente, as inscrições tinham sido corroídas pela erosão. Por isso, a importância desta coluna não foi percebida até 1984, quando uma segunda coluna de granito foi encontrada no lado oposto, na costa saudita, idêntica à primeira, exceto pelas inscrições que estavam intactas. Estão me entendendo? Esta coluna foi criada em 2 lados, aqui e aqui. Do lado egípcio, estava em péssimo estado de conservação, então não se podia ler a inscrição. Mas uma réplica desta coluna foi colocada do outro lado, do lado saudita. Esta, idêntica à primeira, se podia ler as inscrições e elas estavam intactas. Aqui está ela. Quando Ron Wyatt encontrou as 2 colunas colocadas pelo rei Salomão em ambas as praias para comemorar a travessia do Mar Vermelho, em letras fenícias, hebreu arcaico, eles contêm as palavras Misraim, Egito, Salomão, Edom, morte, Faraó, Moisés e Yahweh, indicando que o rei Salomão pôs essas colunas como um memorial pelo milagre da travessia do mar. A Arábia Saudita não admite turistas e talvez tenham visitantes não autorizados. As autoridades sauditas então removeram estas colunas e colocaram uma bandeira para assinalar o local aonde estavam. Mas eu cheguei a ver esta coluna aqui. Vocês estão vendo aqui um grupo de arqueólogos ingleses e franceses que até 1994 tinham permissão de ter acesso. Essas colunas foram removidas. Eu estive lá em 1993 e pude ver esta coluna aqui, porque eu tenho ainda a minha credencial da Sociedade de Arqueologia do Reino Unido. Então eu tive acesso a este mesmo sítio. Fantástico. Emocionei-me ver as inscrições. Está escrito em 3 idiomas, né? Hieroglifos egípcios, está em copta
e também está escrito em hebraico. Fantástico isso, né? E a inscrição comemora exatamente a passagem do Mar Vermelho. Eles atravessaram o Mar Vermelho para a Arábia Saudita, ou seja, daqui para cá. De acordo com os arqueólogos, está realmente o sagrado Monte Sinai. Então, aqui do outro lado, no Jebel el-Watzat, é onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Al-Bad, aqui no sul, é a casa de Jetro. Então, o Sinai e o Jetro estão muito próximos. E a narrativa bíblica diz bem claro, né, que quando Moisés estava em Midian, né, foi ali que também ele teve um encontro com o Deus da sarça ardente, que foi no mesmo Monte Sinai. Está aqui um mapa, o Golfo de Acaba, a praia de Nuveiba e o verdadeiro real Monte Sinai na Arábia. Isso aqui eu também tive a oportunidade de ver com os meus olhos, inscrições hebraicas encontradas na Arábia Saudita. Isso é totalmente anormal, né? Você vê inscrições em hebraico, inclusive o menorá, em solo árabe. Muitas outras evidências puderam ser encontradas no lado saudita do mar, incluindo restos do bezerro de ouro, uau, colunas e altares. Outra coisa fantástica. Agora, isso aqui é de tudo, fantástico. Um par de rochas em Horebe, onde a Bíblia diz que Moisés feriu 2 vezes para sair água para o povo. A rocha fendeu e logo em seguida a água jorrou. Esta rocha está ali do outro lado, na Arábia Saudita, e ela tem esse formato exatamente fazendo jus ao que a Escritura diz, que a rocha foi fendida, partida em 2, e do meio saiu águas. Tremendo. Isto é só para nós sabermos, né, que a arqueologia ela está trazendo à tona toda esta narrativa que até então era considerada improvável, fora de cogitação. Vamos para a página 24. Aí vamos mudar a página da história. Saímos então do Egito e vamos para Canaã. Nações que habitavam em Canaã. Historicamente, são os povos que procederam do Mar Egeu. Para você ter ideia, Mar Egeu, ok? Banha basicamente Turquia e a costa leste da Macedônia e da Grécia. Historicamente, são os povos que procederam do Mar Egeu. Se acredita que participaram na Guerra de Troia e, após isso, atravessaram o Mediterrâneo e chegaram a Canaã e, em seguida, invadiram o Egito. Isso ocorreu entre os séculos 14 e 12 antes de Cristo. Quantos de vocês já ouviram falar da história de Helena de Troia? Alguém já ouviu falar do cavalo de Troia? Existiu tudo. É tido como um mito, como parte da mitologia grega, mas todos esses personagens existiram e fazem parte de uma narrativa da história grega chamada a Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero. Eles foram chamados pelos egípcios de Peleshet, povos do mar. Por essa época, os egípcios expulsaram os filisteus e esses passaram a ocupar o sul de Canaã, região conhecida como Shefelá. Nessa região, eles fundaram as cidades. Olha só, aí você está aprendendo, vocês estão entendendo a origem da Filistia. Eles fundaram as cidades de Gaza, Asquelon, Ecrom, Asdod e Gad. Nesta época, eles estabeleceram uma importante contribuição cultural, a metalurgia e a religião. Aí complica. O deus principal era Baal. Outro deus principal era Dagon, deus da chuva. Também havia uma outra deusa, Ashera, a deusa da fertilidade. O nome Palestina, anote aí, pouca gente sabe disso. Poucos pastores, poucos cristãos. Significa terra dos Peleshet, ou dos filisteus.
Para você saber, se alguém te perguntar qual a origem do nome Palestina, terra dos Pelechete ou dos filisteus. Conhecemos um pouco dos filisteus, agora vamos para os cananeus. Foram os povos que possivelmente se originaram no norte da Mesopotâmia e são de origem semita. Chegaram a Canaã nas famosas migrações amoritas. Os cananeus tiveram um grande aporte cultural, grandes cidades, estradas, invenção do alfabeto, que foi definitivamente a maior contribuição cultural. Desse alfabeto foi descoberto por Flinders Petrie em 1905, vestígios num local chamado Serabit el-Kadem, datado em 1800 a.C. Outro documento que demonstra que os cananeus inventaram o alfabeto foi encontrado na região de Gezer e trata-se de um calendário. Os cananeus fundaram a cultura ugarítica, Ugarit, cuja capital é Ras Shamra. As ruínas deste local foram descobertas por Claude Scheffler, e nessas ruínas descobriram-se milhares de tijolos em língua aramaica. A religião aí, o deus principal também era Baal, deus da fertilidade. O grande problema eram as festas religiosas, por se tratarem de verdadeiras orgias. Nós vamos fechar só esta página de número 25. Eu vou enviar amanhã para o grupo um pequenino grupo de exercícios, só para afiar vocês para o trabalho. E aí, se vocês puderem fazer esses exercícios, correto? Para ficarem um pouquinho mais afiados, para ajudá-los no trabalho, e a gente vai corrigir na próxima aula. Mas eu vou fazer isso amanhã. Então, amanhã, no finalzinho do dia, eu vou estar postando no grupo, e aí você, não vai ser grande quantidade, só para vocês exercitarem o que já temos estudado até agora. Na página 25, vamos falar agora um pouquinho sobre os arameus. Então, já falamos dos filisteus, dos cananeus de maneira bem resumida, e agora vamos falar um pouco dos arameus. Povos que se originaram ao sul da Mesopotâmia, se estabeleceram no norte de Canaã e atual Síria. Ali fundaram algumas cidades: Bet-Reov, Tob, Damasco, a mais importante, e Hamat. A contribuição cultural dos arameus foi a língua, o aramaico. Então agora você está sabendo da onde veio a língua aramaica, língua falada por Jesus, língua falada pela grande maioria dos seus discípulos, língua falada pelos galileus, que é a parte norte de Israel. O aramaico era o inglês dos séculos X ao IV a.C. Entre os documentos encontrados, notaram-se os nomes de reis, que apenas a Bíblia mencionava até então, como Hazeel e Rezim. Documentos arqueológicos da presença israelita em Canaã. As cartas do Tel el-Amarna. Em 1887, na região de Amarna, que fica no Egito, uma mulher beduína encontrou tijolos que depois foram relacionados com as cartas recebidas pelo faraó Amenhotep IV, século XII a.C. Estas cartas eram diplomáticas entre os povos de Canaã e Mesopotâmia e o Egito, escritas em cuneiforme, e pediam ajuda ao faraó para conter a invasão dos Habiru. Outras cartas apresentam o nome Hapiru. Em ambos os casos, trata-se dos hebreus. Esse é o nome antiquíssimo dos hebreus. Se quiser anotar aí, qual era o nome antigo, bem antigo, dos hebreus? Habiru ou Hapiru. Esse faraó é também conhecido como o herético, por ter terminado com a religião politeísta do Egito, instituído uma religião monoteísta depois do êxodo de Israel. Depois disso,
Fundou a capital de seu reino em Amarna. Também mudou seu nome para Akhenaten. Aten era o nome do Deus que ele escolheu. Aí temos a Estela de Merneptah, tá? Merneptah foi um faraó que governou de 1230 a 1216 a.C. No quinto ano de governo, já havia conquistado várias nações para conquistar estas para comemorar, desculpe, essas conquistas, mandou construir uma estela, uma pedra. Nela escreveu uma relação das nações conquistadas e nesta lista aparece pela primeira vez num documento arqueológico o nome de Israel como uma nação organizada. É uma confirmação direta do relato bíblico. Vocês se lembram qual o fato bíblico que mostra a organização do Israel como nação organizada? Vamos lá, se alguém se lembra. Eu acredito que eu já falei aqui. O fato bíblico que aponta Israel como nação organizada. Ninguém está se lembrando, gente? Que silêncio mortal. Não Dá para estou ouvir até escutando um. a leitura. Ué. Ninguém está se lembrando, porque existem dois fatos que mostram o nascimento da nação de Israel. Primeiro, a nação de Israel nasce sob a liderança de Jacó, através dos seus 12 filhos. Aí vem as 12 tribos. Mas existe um fato na Bíblia que marca o nascimento da nação no sentido político, do antigo Israel, não do novo Israel, do moderno Israel. E a Bíblia fala isso Com com os todas 10 as mandamentos, letras. pastor. Com Não, os 10 mandamentos, com não, a lei. não, não. Então, não sei. Vocês já leram várias vezes e parece que não seguraram. Vocês já passaram pela leitura deste fato. Vamos ver se alguém se lembra. Eu estou aqui para dar 50 pontinhos para ajudar. Como é que é a pergunta aí, pastor? Fato bíblico que mostra o nascimento do antigo Israel como nação política. Deve Fato ser essa. bíblico. Deve ser essa. Como é que chama as 50 semanas, as 50 semanas de anos? É esse fato? Já repito, vocês já leram dezenas de vezes esse fato bíblico, só que tiveram dificuldade em guardá-lo em mente. Até A vocês aliança de pregos. Deus com o povo de Israel no Monte Sinai. Também não. Nossa, Deus. Que pena. Escrevam aí para nunca mais se esquecerem. Quando Josué introduz o povo em Canaã e reparte as terras. Repartição Quando das terras. Josué introduz um povo em Canaã e reparte as terras. Ali nasce politicamente o Israel antigo. Importante isso. Então, quando Josué introduz, leva o povo de Israel na terra de Canaã e começa a repartir as terras, não é? Ali se dá o início, o nascimento da nação política do Israel Deixa de ser povo antigo. nômade, né? Como? Deixa de ser Repita. o povo nômade, né? E isso deixa de ser um povo nômade. Irmão José, lhe dou 30 para lhe ajudar. Deixa de ser um povo nômade, para não ficar sem nada. Irmão José leva trintinha. Maravilha, irmão José. 30 pontos para o irmão Obrigado, pastor. José. Deixa de ser um povo nômade. Eu queria dar 50 se desse a resposta completa, mas o esforço valeu. Deixa de ser um povo nômade, porque até então era um povo que ia para lá, ia para cá, sem ter um local fixo para estabelecer a sua pátria política. E a partir dali, então, deste fato, Israel já se torna uma nação política.
próxima aula, repita, eu vou estar amanhã aqui, fiquem atentos. Eu vou estar postando um grupo de uns 15 a 20 perguntas, baseadas em tudo que nós estudamos até agora, coisas bem simples, múltipla escolha, algumas respostas bem rápidas e objetivas, no sentido também de ajudar vocês com a confecção do trabalho de arqueologia bíblica. Na próxima aula, a gente vai desenvolver um pouquinho, né, sobre a entrada da presença israelita em Canaã. Nós vamos trazer fotos e mapas para a coisa ficar melhor compreendida, e aí nós vamos avançar no período do Reino Unido e do Reino Dividido. Para fechar nossa aula de hoje, vamos terminar um pouquinho mais cedo. Dos reis, a nação de Israel, quando era o Reino Unido, teve quantos reis e quantos foram? 2, 4, 6, 8, 10, só para refrescar a memória. Israel passou por dois períodos, Reino Unido e Reino Dividido. Eu me refiro ao Reino Unido. No período do Reino Unido, minha pergunta é: quantos e quem foram os reis de Israel, na ordem cronológica? Uai, primeiro foi Davi, depois foi Salomão, Não, não? infelizmente totalmente errado. Ah, Quantos reis? 2, 4, 6, 8. E quem foram eles? Na ordem cronológica. Perguntinha para os universitários bacharéis, futuros formandos do bacharel em teologia. Rapaz, Saul, tá Davi e difícil, hein? Salomão? Saul, Não, Davi e Salomão? não. Continua infelizmente errado. A tradição cristã gerou essa ideia, mas não foram eles. Eu Uh-uh. li essa semana passada sobre os Ai, reis, irmã, oh mas meu na minha Deus. cabeça eu não lembro. Eu lembro que é na leitura bíblica que a gente está fazendo, na leitura bíblica, e eu li sobre esses reis. E não guardei assim na minha Será cabeça o que que eu vocês li, são não. movidos motivados a pontos, né? Tem aluno que é motivado a gasolina do ponto. A turma da terça-feira tá assim. Se você não joga uma pontuação alta, o povo não se motiva. Mas tem aluno que está se saindo bem. Valendo 75 pontos. Quem me der a primeira resposta certa já O, ganhou. o, o rei Roboão, Não, com a morte de Salomão, não. não, não estão se lembrando, Rei. irmãos? Jeroboão? Não, não. Que pena. Bom, Queria achar, fechar. não, pesquisar, eu pesquisei. Queria fechar, não, tem que ser sem pesquisar. Sem pesquisar, não, não seria Pesquisar, justo sobre, eu já sobre. pesquisei o Reino do Norte e o Reino. Não, continua errado ainda. Presta atenção. A minha pergunta, vocês não estão focados na pergunta. Presta atenção. No Reino Unido de Israel, quantos foram os reis? 2, 4, 6, 8, 10, etc. E quem foram eles? Foram quatro. Agora, segundo a ordem histórica e bíblica, eles são divididos assim: Saul, o primeiro rei, seu filho Isbosete, o segundo, Davi, o terceiro, quarto, Salomão. Hum, Ninguém leva em consideração ao segundo rei de Israel, sendo bíblica e historicamente Mas ele não verdade. reinou, Isbosete. reinou? Vou mostrar agora na Bíblia. Ou, se eu estou afirmando, é porque eu tenho texto aqui para afirmar. Eu não seria louco em falar algo que não estivesse dentro da Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. E se você vai anotar para nunca mais se esquecer, e sugiro você pegar de jeito, com carinho e com amor aos seus irmãos. Eu já peguei a mais de 80 pastores nos últimos 48 anos. Só um respondeu
porque ele foi a fundo no estudo da história dos reis de Israel. O resto, sempre Saul, Davi e Salomão. É a musiquinha. Saul, Davi e Salomão. Não é Saul, Davi e Salomão. Saul, Isbosete, Davi e Salomão. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versículo 8 ao 11. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. Irmã Jane, perfeito, entendido a mensagem. Deixa Deus lhe usar. Obrigado pelo esforço. Irmã Jane está se retirando, teve uma situação lá na casa dela. Muito obrigado. Isbosete, ele reinou por 2 anos. Esse é o problema, gente. Isbosete, pelo fato que ele reinou 2 anos, os historiadores, os estudiosos passam por cima, mas a Não Bíblia tem fama. exato, não teve fama. Então tá aqui, ó, reinou 2 anos. Mas os de Judá seguia, mas a casa de Judá seguia Davi. Lembre-se que aqui a casa de Judá tinha simpatia. Não é que Davi estava reinando paralelamente, ele não estava reinando. Esse seguir a Davi, o texto hebraico diz, tinha simpatia a Davi. E aí diz, né, o versículo 11, foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Estão lembrados que também Davi reinou em Jerusalém? E foram 40 anos. Oh! Então isso deve ser levado em consideração. Então Davi reinou totalmente 47 anos. Só que 7 anos e 6 meses em Hebrom. E 40 anos sobre Jerusalém. Então a resposta: Isbosete, segundo rei do Israel unido. Anotaram? Anote, gente. Anote. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Esmagadoramente 98% dos cristãos não se lembram ou não sabem esse detalhezinho. É um detalhezinho pequeno, é pequenino, mas está na Bíblia. E por ser um detalhezinho pequeno, um pouco ensinado e nada Mas a famoso, minha como o irmão pergunta é a José seguinte, falou, por que ele reinou só 2 anos e por quê? Qual a razão? a Ele Bíblia não já dá tinha, detalhes. A ele já Bíblia não tinha dá prometido a Deus, ele já tinha prometido que era Salomão que ia herdar o trono dele. A Bíblia não dá detalhes. O que nós, pela teologia, deduzimos é uma dedução, não é uma afirmação. Que devido às muitas mancadas que Saul cometeu, Deus quis criar um período de transição para aliviar o peso espiritual que a nação havia recebido da parte de Saul, ou seja, um peso de grande opressão, porque sejamos Então, mas aqui isso aí diretos. então é depois de Davi, ou antes. Não, depois de Saul. Saul Saul é o morre. primeiro. Isso, Saul morre. Lembre-se que Saul se suicida. Sim. Então, imediatamente a morte de Saul assume quem? Isbosete. Você. Abner toma a iniciativa de colocá-lo como rei. O texto está bem claro. Abner, o exército de Israel. Porque para que Ah, o tá, país. entendo. Agora que eu lembrei da história. Aí, quando Isto. a mãe, a mãe de Salomão ficou sabendo, ela correu lá para Natã para ele poder, não, vai lá conversar Não, com não, 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 não. Aí Salomão nem existia ainda. Calma, devagar. ah, Não mistura a história. Simplesmente Abner tomou iniciativa para evitar uma guerra civil de gravíssimas proporções, porque o trono não poderia ficar em vazio, entendeu? Num vácuo, numa lacuna. Então Abner tomou a iniciativa de colocar, de indicar, na verdade, houve uma aprovação de Deus, claro, se não houvesse, ele não seria confirmado como segundo rei de Israel. Depois, Davi, sim, vem assumir como rei de toda a nação, mas é por etapas. Aí ele
O próprio historiador do livro de 2 Samuel diz, né? Depois de Esbocete, aí vem Davi, que reina 7 anos e 6 meses, aonde? Sobre a cidade de Hebrom. E depois, sim, ele assume Depois. completamente 40 anos diretos. Temos que entender. Essa é a questão de estudarmos e nos lembrar da trajetória da história da nação de Israel. É um pouquinho confuso? É. Mas nós temos que estudar com muita atenção, dando foco à leitura, não é? E procurando conectar fato dentro de fato. Anotaram, gente? Se você não sabia e se foi uma novidade, amém. Que nós sempre tratamos de trazer novidades, né? Ou seja, coisas que estão escritas aqui dentro desse livro, mas tem detalhezinhos tão pequenitos que os nossos olhos, ó, passam por cima e nós não observamos que os detalhes estão exatamente, aliás, a profundidade do texto estão exatamente nos detalhezinhos, que a maioria de nós, ó, não damos a mínima importância, tá bom, Então, gente? depois de Salomão, que veio a divisão dos reinos, que aí Isso, é o que nós vamos o estudar na primeiro foi próxima aula. Jeroboão, né? Isto. Então, depois de Salomão, que ele faz a grande mancada de se unir a 700 mulheres e 300 concubinas, que o reino se fracciona, certo? Meu Aí Deus. Jeroboão I se torna o primeiro rei do Israel dividido e o filho de Salomão, Roboão, assume como o primeiro rei do Judá dividido. Isso a gente vai entrar em detalhes. Isso é história, gente. E está ligado com geografia e está ligado E com foi dessa arqueologia. divisão aí que sumiu as 10, as 10 desapareceram, né? Que ficou só Judá. Exato, exato. Aí a outra história que a gente vai seguir também dentro dessa nosso estudo de arqueologia, né? Os assírios em 722 a.C., por Ticlet-Pileser III, invadem a Samaria, levam cativos o reino de Israel e depois, quase 200 anos depois, vêm os babilônios em 586, invadem Jerusalém Judá e toma cativo a Judá. Aí e a nação Benjamim. praticamente fica altamente comprometida, até mesmo em desaparecer, Mas mas Benjamim e Judá foram juntos ou depois que Benjamim foi? foram todos juntos. Nós vamos entrar nesses detalhes no transcurso, né? Nós temos ainda 3 aulas que vão desenvolver bastante esta temática que parece ser ainda um tanto desconhecida da grande maioria dos leitores bíblicos, porque implica em estudar história conectado com arqueologia e conectado com geografia bíblica. É porque Amém, só irmãos? esqueceu que os alunos aqui é tudo novinho, né, pastor? Nós já estudamos, né? E é, Não tem mas aluno jovens que eu lá, não é tudo mas novinho. a boa notícia é que nós estamos aonde? No bacharel em teologia. E o bacharel exige um Aí pouquinho toda mais, vez que a né? gente precisa, tem que ir lá e ler de novo, é porque não dá para Exatamente. gravar, Mas entendeu? lembro que vocês são bacharelandos, futuros bacharelandos. Então vocês terão que fazer jus ao nome bacharel em teologia, ou seja, que exige um nível um pouquinho mais elevado no conhecimento bíblico, nada comparado quem esteve no básico e quem está no Pastor, eu não médio, né? entendi por que que os dois filhos de Salomão, tanto Roboão tanto o outro, se dividiram o reinado. Correção. Roboão nunca. Roboão, sim. Roboão, anote. Roboão, pela Bíblia, filho de Salomão. Jeroboão, não. Ah, Jeroboão foi aquele que ele se intitulou rei. Não, agora eu lembrei. E cuidado, não Ah, misture as histórias, ok. por Tá vendo? favor. É um troço que se for para estudar tem que voltar, tem que pesquisar de novo, porque é Isso, muita isso. coisa. A partir da próxima, eu vou cobrar um pouquinho mais de leitura de vocês no texto bíblico. Não é nada demais, não vai ser bicho de 7 cabeças, mas eu vou cobrar um pouquinho mais de leitura, que pouquinho mais de leitura vocês vão agarrar, não é? Se ater aos Gente, mas detalhes. o pastor, é muito triste que a gente vê quando tem uma unção de Deus, ela é diferente, mas quando alguém quer uma unção que Deus não deu, traz só problema, né? Isso vem lá de trás. É, E que hoje temos. Jeroboão, ele se titulou como rei, não teve, foi uma desgraça espiritual em todos os Uh, sentidos, né? na verdade, a divisão do reino foi uma desgraça causada por Salomão, pela Sim. irresponsabilidade, pelo seu sentido
de humanismo, se ele confiasse na sabedoria que Deus lhe outorgara, quem sabe a história de Israel teria sido outra, totalmente diferente. Eu costumo dizer, o homem mais sábio, porém mais burro ao mesmo tempo, porque ele decidiu unir-se a 700 mulheres e 300 concubinas, o texto bíblico diz, né? Não, eu vou fazer alianças com essas nações ao meu redor para assegurar a proteção do reino. Caramba, ele já tinha a sabedoria de Deus, por que ele precisava de fazer alianças com mulheres estrangeiras? Esse foi um burro. Isso eu, com todo respeito, Mas, pastor, infelizmente, a natureza caída, ela é terrível. Entendeu? A gente mesmo com a sabedoria interessante, né? Aí nós aprendemos e fechamos a aula. Salomão demonstra o seguinte: ele tinha sabedoria, mas a sabedoria é um dom é. que não tem nada a ver com o caráter. E o fruto, Por- né, que tem que ser desenvolvido, né? Esse é o fruto, é o caráter. Então Salomão demonstrou que ele tinha um caráter distorcido, um caráter retorcido, em detrimento ao fruto, ao dom que ele tinha recebido, que é a sabedoria. Soube usar essa sabedoria? Não, deu uma Em burrada parte, tremenda. sim. Em parte, Em sim, mas parte, em parte, em usou. parte, sim. Mas na parte mais importante, que era confiar as fronteiras do reino aos cuidados de Deus, essa foi a pior mancada que ele teve. É que é o E deu espiritual. e arrebentou com o reino em duas partes. Gente, Deus falou alguma coisa através da aula de hoje de arqueologia? Amém. Muito. Se não falou, eu vou fazer um apelo para você se converter de uma vez por todas. Mas eu quero acreditar que falou, né? Para terminar, né, um detalhe que a maioria de vocês não sabia, que o Israel Unido teve 4 reis e não 3, né? A gente está ali há 48 anos falando isso e todo mundo se assusta. Pastor, que heresia é essa? Tá Heresia? Então a bom, Bíblia pastor, nós já aprendemos Saul, Abner, Davi e Salomão. Não, Não, Abner não. Saul, Esbocete, Sete. Sete. Davi. Deixa. e Abner só foi o Salomão. que deu um empurrãozinho. Ele não foi rei. Por favor, irmã Lúcia, não misture E as saladas. Bocete. Eu vou colocar, que agora eu não vou esquecer mais nada. Eu gosto de salada, mas em sala de aula não faz salada, por favor. Saul, Quando Esbocete, a senhora vier aqui na Davi. minha casa em Orlando, a senhora vai fazer uma salada caprichada, mas não faça salada teológica, por favor. Gente, Ok. vamos agradecer ao Senhor nosso Deus pela aula de hoje. Obrigado pelo esforço que vocês colocaram em estarem aqui. Prepare-se que a próxima aula vai ser um pouquinho mais elétrica e com novidades que a maioria aqui, não estou exagerando não tinha a mínima ideia. Nós vamos estudar sobre Israel em Canaã e vai ser uma grande surpresa, tenho certeza, né? A nível da arqueologia, da história bíblica e também da geografia, porque estamos estudando esse pacote tão importante para conhecermos melhor o Esbocete. texto das Escrituras Sagradas. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus? Vamos pedir nossa irmã Maria Bandeirinha, né? Ela vai levantar sua bandeira agora e vai estar orando ao Senhor, agradecendo pela aula de hoje. Muito obrigado, irmã Maria Bandeirinha. Obrigado, irmão Wellington, irmã Lúcia, irmão José Carlos, irmã Ruth, pastora Priscila, irmã Sandra, que com muito esforço está ali, ó, sempre conosco, ainda com o vídeo fechado, mas sabemos as circunstâncias que ainda apertam um pouco, orando sempre pela senhora irmã Sandra, pelo seu filho, pela sua casa. A vitória vai bradar na sua casa, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus, assim nós cremos. Irmã Maria Bandeirinha, por gentileza, orando e agradecendo a aula de hoje, abrindo o seu áudio. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, até aqui nos ajudou o Senhor, meu Pai. Muito Graças te obrigada, damos. porque o Senhor tem nos guardado debaixo da sua santa e Graças te poderosa damos, mão. Deus. Graças te Pai, nós damos, te Deus. agradecemos também por esta aula maravilhosa, pelo conhecimento adquirido nesta noite através do teu servo, Pai. Graças te Continue, damos, Deus. Senhor, dando a sabedoria que ele precisa, Pai, para que possamos alcançar todo esse conhecimento que muitas vezes fica escondido, Pai. Meu Deus, agradeço também por cada aluno que dispôs do seu tempo para poder estar aqui nesta noite, agradecendo também todo o esforço do pastor. Esqueci o nome, por amor de Deus. Prestes. O nosso pastor Prestes, que sempre se disponibiliza, mesmo às vezes não podendo, pois o Senhor sabe o que o teu servo tem passado, mas sabemos Graças te damos, também Deus. que o Senhor o tem guardado através de todas essas lutas que ele
tem conseguido a vitória através do Senhor. De Jesus. Senhor, continue nos guardando e nos abençoando, que possamos estar aqui na próxima segunda-feira para Meu adquirirmos Deus. muito mais daquilo que já adquirimos nesta noite. E assim nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Nosso lema e fechamos tudo. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. Seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. Seriedade, compromisso, Seriedade, disciplina. É disciplina. necessário que ele cresça É e que necessário eu que ele cresça, diminua. eu É diminua. necessário que ele cresça e que eu Eu diminua. É necessário que ele Ele cresça cresça. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória Honra, a e o glória e poder. o Muito poder obrigado, para ó. Beijão no coração de vocês, um bom descanso, uma boa noite de segunda-feira, ótima vitoriosa semana. Vejo vocês próxima segunda, se Deus quiser, dia Amém. A paz do 16 Senhor de a junho. O todos. Eterno de Israel vos abençoe rica e poderosamente. Em 1 hora, 2, a aula estará sendo colocada. Se não for hoje, amanhã ela já estará. Muito obrigado, a paz do Senhor a todos. Amém. Deus abençoe.